que conhecer, pensando nesse pai que está buscando conhecimento. E foi através de lives como esta, com o doutor Tiago, o doutor Paulo, eu fui buscando conhecimento para ajudar o meu filho lá há 4 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico dele. Foi um divisor de água para mim. Então, eu madrugava assistindo essas lives em busca de conhecimento. Então, esse é o nosso propósito aqui, levar conhecimento através de vozes como você, nutricionista, fono, TO, psicomotricista, todas as áreas envolvidas e até mesmo hoje profissionais que são pais atípicos com muito conhecimento para nós, né? Então, assim, é um prazer, eu amo falar sobre nutrição, eu amo nutrição, eu fiz nutrição, fiz técnico, mas não atuei, não sou da área, mas como eu te falei, foi muito importante para mim, porque o Titi começou a apresentar a seletividade alimentar e foi um divisor de água porque eu usei a base ali da nutrição para ajudar ele, mas também tudo que eu vim aprendendo sobre integração sensorial, toda a parte motora, eu tive que aprender muita coisa para ajudar ele em relação à seletividade alimentar. Então, por isso que eu sempre falo, busque um nutricionista especializado. Não é qualquer nutricionista e chega muito... Você não tem noção de quantas mensagens que eu recebo sobre seletividade alimentar, porque eu compartilho muito. Antes eu compartilhava muito mais e ajudava muito mais pais. Mas nós mudamos um pouco do foco do mundo atípico. Mas eu ainda recebo muita mensagem pedindo ajuda, de pais pedindo ajuda. Então, eu fico muito, muito feliz quando eu trago o profissional da área da nutrição, porque eu vivi muito isso com meu filho, né? E sei que sem a nutrição, sem a alimentação, a criança não consegue se desenvolver, não consegue trabalhar as outras áreas. A alimentação, a saúde é tudo, né? É um pilar principal ali para outras cadeias do desenvolvimento. Então, eu já me apresentei, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Nosso convidado está aqui também, está aqui do lado. Tá aqui do lado. Eu falo assim, eu vou fazer live, Titi. Aí, ou ele fica aqui do lado, ou ele vai lá para a sala, vai lá brincar com os cachorros, mas às vezes ele participa aqui também. Então, Duda, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, e aí a gente vai conversando, vai tirando dúvidas, tá bom? Combinado, então. Boa noite, Titi, que tá aí do lado. Boa noite, todo mundo que tá assistindo esse conteúdo, que vai assistir depois, que realmente seja o início de um caminho sobre uma forma de orientação que talvez a gente não vai encontrar todas as respostas, mas talvez direcione para um lugar mais tranquilo. Então, eu sou Eduarda, sou nutricionista infantil, sou terapeuta alimentar também, sou professora no curso de nutrição, ajudo a capacitar e a formar novos profissionais. E porque eu tenho a nutrição como um propósito muito grande, eu acho que assim como você trouxe também, a gente entende a nutrição como parte fundamental do desenvolvimento. Então, eu atuo com acompanhamento nutricional, com a parte clínica, faço um trabalho também numa instituição que é uma ONG de acompanhamento aqui na cidade com as crianças também. E a parte da terapia alimentar, que entra muito na questão da seletividade alimentar. Você deve ter vivido na prática que a gente entende que quando fala de nutrição, uma nutri que só prescreve cardápio para seletividade alimentar, talvez ela não está tendo a melhor abordagem possível. E foi esse o motivo que me levou a me capacitar como terapeuta. Então, hoje eu entendo que a parte teórica, a suplementação, a orientação, ela se soma com a parte da questão da terapia alimentar. Então, eu atendo das duas modalidades, dependendo da necessidade do paciente e do que a mãe deseja também, né? Legal. Então, você é professora, eu também sou professora, mas como eu falei, eu fiz não fiz graduação, nada, porque não segui esse caminho. Também sou professora, mas daí no meu segmento, administração e marketing, né? E universitária também, então isso agrega muito, porque a gente ensina outros profissionais, né? Então, acho que isso é muito bacana, porque nós precisamos de outros profissionais capacitados. Nossos filhos precisam. Recentemente a gente teve a Nayara, que é físio, que acho que também trabalha na Bruna, então eu falei, nós não temos físio, nós não temos fono, nós não temos TO. E eu falo que eu tô dentro da faculdade justamente brigando para trazer outras formações. Nutrição aqui, acho que hoje tem 3 turmas, tem três faculdades que tem nutrição. E as outras áreas, agora que está tendo TO de novo, está tendo fono, então nós precisamos de profissionais.
E muitos profissionais qualificados, né, principalmente para atuar com crianças neurodivergentes e pessoas neurodivergentes. E aqui em casa, detalhe, todos nós somos neurodivergentes, autista, TDAH, e então, assim, é uma complexidade enorme, só que realmente a alimentação, Duda, é algo que, assim, faz parte da nossa vida. Eu que cozinho aqui em casa, Legal. eu que preparo todas as nossas refeições, e eu falo que isso eu não abro mão. Abro mão de Uhum, outras atividades, ou delego, principalmente na empresa, uhum, mas abrir mão da nossa alimentação eu não abro mão. Porque além de ser, para mim, terapêutico, é uma uhum. forma que eu trago o Thiago para a cozinha. E é aí Sim. que eu falo para a mãe, aí que tá a chave. Ah, você não gosta de cozinhar, Lídia? Eu não gosto de cozinhar. Vai aprender, porque o pequenininho do lado, ele aprende junto e vai pegando gosto com a alimentação. Então, para quem está nos ouvindo, quem está ao vivo e para quem vai assistir, a nossa proposta hoje é falar desse, é os cílios. É os cílios, vai acabar com meus cílios, vai acabar. A nossa proposta hoje é falar sobre esse impacto, né? O impacto da alimentação nas crianças, nas pessoas autistas e TDAH. Eu, eu separei algumas perguntinhas que eu trouxe, só que não tá abrindo aqui o WhatsApp. Não tá abrindo no computador o WhatsApp. E aí eu perdi a conversão. Deixa eu ver se não vai dar, Duda. Não vai dar, Não mas tem problema. A é, gente pode eu talvez trazer algumas dúvidas, talvez tua como mãe, ou que eu recebo no perfeito. consultório também. Eu lembro que a gente comentou sobre trazer algumas questões que a própria literatura aponta, teve uma crescente muito grande de visibilidade em relação ao TDAH e alimentação. E talvez a gente pudesse partir do princípio, tá, o que talvez melhore é um pouco mais difícil falar, mas a gente consegue identificar claramente o que piora os sintomas de TDAH. E eu não sei se é uma dúvida que você recebe aqui no perfil, se você tinha essa dúvida como mãe, mas a gente poderia talvez Pode, começar daí. O que verdade. você Sim, acha? perfeito, perfeito. Porque tem a complexidade da criança não se alimentar bem e aí ia se alimentar de várias outras maneiras, principalmente, Duda, e aí eu como mãe, Uhum, é uma realidade que, infelizmente, essa é a realidade de muitas crianças, tá? E foi a realidade, sim. assim, foi a realidade corrida, mas não chegou a acontecer isso. As mães sempre chegam aqui e falam, Lid, a realidade hoje, eu do meu pequeno, é almoçar no carro. É entre uma terapia e outra, sair do aba e ir para a escola almoçar no carro. Meu filho, a Uhum. gente não vai nem para casa. E o que ele está comendo é um biscoito recheado. Esse é o almoço do meu Uhum. filho. Eu falei, eu não acredito. Como assim? E aí eu fui vendo, não é só um caso isolado, Não. eram vários casos. Então, um suco de caixinha, porque era mais rápido e prático, dava para ir de uma terapia a outra. Suco de caixinha, biscoito de chocolate, era sempre o chocolate ou uma coisa amarelada, da mesma Um forma que foi, Thiago. chips, que é muito tradicional também, né? Batatinha, tudo assim. E aí a gente já entra aqui, talvez deixando as mães pensarem, Lid, uma questão. Então eu tô me locomovendo de um lugar para outro, eu tô gastando muito tempo e investimento em terapias para eu ter a regulação da minha criança. Enquanto isso, eu não tenho tempo, talvez possibilidades de ajustar a alimentação. E talvez será que esse excesso de açúcar do suco de caixinha, ele não vai piorar um sintoma que a gente está tentando levar a criança para terapia para estabilizar? Por quê? Sim. Excesso de açúcar, corante, conservante, ele é comprovado cientificamente que deixa a criança mais agitada. Então, quando a gente pensa, não vou colocar a seletividade alimentar aqui ainda, porque daí fica um pouco mais difícil. Vamos pensar talvez no TDAH, uma criança que até come, só que aí acaba sendo tendencioso para esses alimentos que você mesmo trouxe. O chocolate em si, além da questão, tem a questão da cafeína, mas tem a questão da agitação, do excesso do açúcar. Isso vai dificultar, isso vai piorar essa questão essa criança que poderia estar mais tranquila se ela tivesse uma alimentação mais adequada. E quando a gente pensa numa nutrição, eu não sou uma nutri que eu preconize, que eu vou colocar que todo mundo tem a mesma régua de alimentação
alimentação saudável adequada. Quando a gente trabalha com criança neurodivergente, cada um é um mundinho, né? É É um mundinho verdade. diferente e a gente vai fazendo o que é possível. Às vezes não é possível tirar o suco de imediato, mas a gente pode ou fazer uma substituição por um menos ruim, ou a gente Uhum, reduzir a quantidade. A criança uhum. já responde, ela já fica um pouco mais tranquila. Aí, quando a gente faz um recordatório, você que tem o bracinho na nutrição ali, a gente adora fazer recordatório alimentar, né? Eu falo que toda mãe deveria fazer. Senta lá, coloca lá, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. O que que come? Porque daí vem o que você trouxe. Aí elas pensam que talvez desse para ajustar alguma coisinha. Com, desculpa, com certeza. Imagina. Eu pergunto, uma coisa que eu sempre pergunto, Duda, eu pergunto, como falava, meu filho não tá comendo nada, ele não come. Eu perguntava assim, tá, mas como que tá o seu prato? Eu falo, como que tá o seu prato? Porque O que eu acho, você come, né, mãe? o que que tá, o que você gosta de comer, o que que você come na frente? Porque às vezes, nós como mães, a gente tá olhando só o perfil do nosso filho, o que ele gosta de comer, só que tudo começa na hora da gente comprar os alimentos para dentro da nossa casa, né? Então, assim, aí A quando a gente gente olha leva só essa criança, né? A e, gente leva no mercado, e para a gente leva na para feira. onde a gente está levando, né? Como você falou, quais são os lugares, né? Então às vezes é muito fácil também colocar só a culpa, só olhar a neurodivergência, o TDAH, o TEA, mas não olhar para nós como um todo, na nossa alimentação, entender que tem coisa assim que vai prejudicar muito. A gente aqui não é perfeito na alimentação, mas a gente tenta mudar muitas coisas. Como você falou, existem os mundinhos, né, de cada família, de cada pessoa. Açúcar, por exemplo, nós fomos mudando, tirando e fomos mudando a normal para outras, mais orgânicas, e foi Uhum, mudando. E aí, coloca. Eu fazia, sabe aquele shots matinal com uhum, tintura e tudo mais? Eu colocava um sim, pouquinho de mel até conseguir tirar, porque antes era o açúcar, não conseguia tirar. uhum, Aí nós fomos tirando, fomos tirando. Hoje, se for fazer um suco natural, esses dias mesmo o Thiago faz, e aí eu coloco ele para fazer. Aí ele fez, uhum. bateu o acerola no Legal. liquidificador, que é um processo terapêutico, porque tá trabalhando autonomia, Perfeito. né? Ele fez de acerola, um suco de acerola. Nós não colocamos açúcar. É Uhum. horrível, porque é bem Sim. amargo. Para quem não sabe, é bem amargo. Suco de laranja Uhum. natural, mas também a gente não consome direto. Mas foi natural. Hoje tomamos suco de laranja totalmente natural. Há um pouco tempo atrás, isso não era possível, né? Mas aí a Uhum. gente vai mudando aos poucos. E é muito nítido se aqui em casa nós tomamos açaí, que o Thiago ama, ele fica um pouco mais agitado. Uhum. É nítido, assim, a gente já consegue perceber, é nítido, mas é algo que ele ama muito, a gente ama muito isso aí. Só que aí o que a gente faz, Duda? A gente não coloca o leite condensado, o leitinho, os, os chocolates da vida. Ele Uhum. gosta mais do açaí. A gente pede, dá só açaí, que daí ele ama açaí. Então, Sim. como mãe, eu falo muito que são pequenos detalhes, né? Coisinhas que a gente vai mudando com o tempo e a gente vai acostumando e a gente vai vendo o resultado com os nossos filhos, né? E ter calma nesse processo, né? Porque a gente quer resolver uma coisa muito rápida. A alimentação, a gente esquece que é uma habilidade e toda habilidade ela deve ser aprendida. A gente julga que porque eu como e é muito fácil, para mim o meu filho deveria comer. E não é assim. A gente aprende, a gente ensina a criança a comer. E através do suco mesmo, exemplo muito legal. Na terapia. Fazer suco é o auge da terapia, a maioria das crianças gosta o processo de espremer a laranja, de coar a laranja. Então, a gente trabalha habilidades manuais, a gente trabalha autonomia, a gente trabalha aproximação com o alimento também. Só que às vezes não é na primeira sessão, às vezes não é na segunda. Muitas vezes eu ganho a criança fazendo o suco, então ela tolera ficar próximo, sentir o cheiro e não tolera tomar o suco.
Então a gente brinca com o canudinho, vamos assoprar esse, vamos fazer bolinha. E depois, no próximo momento, a gente vai abordando de outra forma até que a gente atinge o alvo. Então, para as mães, talvez que pudesse, uma orientação que ajuda muito, colocar em prática isso que você trouxe, levar a criança para a cozinha, reduzir o excesso do açúcar e ter tempo. Não é na primeira vez que talvez vai dar certo. Às vezes acontece, e a gente até comemora e fica muito feliz. Mas na maioria das vezes é a repetição, é a repetição. E você trouxe também do prato, né, Lid? Que eu acho importante como Nutri ressaltar isso. E na consulta, quando eu tenho uma certa, digamos assim, uma certa intimidade com a mãe, eu falo mesmo. Eu falo, mãe, como que você quer que o seu filho coma se você não está comendo? Na terapia, o que que ele faz? Dependendo do tipo de terapia, a terapeuta estimula, ele tem que repetir o movimento que é proposto. E se eu em casa não estou tendo uma alimentação adequada, como que ele vai repetir uma alimentação adequada se eu não tenho? Então a gente tem muita influência em relação às crianças e tem que usar isso a nosso favor. Com toda certeza, porque os pratos aqui em casa que ele gosta, geralmente são que nós amamos, igual ovo. Aqui a gente tinha que ter uma galinha aqui no nosso quintal, porque a gente ama ovo, e ovo é tão nutritivo, né? Sim. O ovo, e aqui ele ama ovo, mas por quê? O pai dele sempre gostamos de ovo, comemos ovo, levamos. Tem uma dica, Duda, que eu falo para os pais, né? Leva ele para o mercado. O Thiago é fascinado pro mercado, porque nós sempre vamos fazer compra e aí a gente escolhe dias que não tá tão cheio o mercado, né? Ele ainda é pequeno, eu consigo colocar ele dentro do carrinho. E olha que legal, além de eu apresentar ele para os ambientes, né, das frutas, legumes, eu peço, é um ambiente também terapêutico do pedir para colocar na sacola, pegar. Então ali a gente consegue aproveitar muitos estímulos, mas tem também o treino do esperar, a sua vez, a paciência ali. Então, eu sempre falo pro pai, pai e mãe, tenta levar, mas leva num dia que não tá tão cheio e vai aos poucos, né? Mais tranquilo, porque dali começa tudo. E aí, pegando tomate, pegando a banana. Hoje mesmo eu postei ele comendo, a primeira vez, ele comeu salada de fruta, né? E aí com aveia ainda. Então, assim, foi o máximo. E aqui a gente faz festa, porque assim, come alguma coisa nova, você não tá entendendo. A gente vai, faz festa, e muitas vezes... eu falo que às vezes não, o incentivo nem é tanto pai, mãe também, mas as pessoas em volta. O Thiago, Duda, eu não conseguia fazer ele comer a maçã, ele pegar e comer a maçã. Tinha que ser só descascada e só um tipo de forma, a rigidez, ele só um tipo de forma. Ele não comia de outra forma a maçã. E aí ele vendo, todo domingo indo na casa do vô, o vô sentado em frente à TV, comendo maçã normal, assim. Aí ele começou a pegar pro vô dele. Aí começou, nesse território ali de geladeira até o sofá do vô, ele começou a colocar na boca. Que legal. E começou a ver o que é gostoso. E aí ele começou a comer maçã com casca, né? Então, a salada de fruta estava com casca. Sim. Então, às vezes, a influência também, não só dos nossos pais, né? Mas das pessoas em torno. E entendendo que tudo é um processo. Tudo é um processo. E quando você traz da maçã, a gente lembra muito. Eu adoro falar isso para os pais da escalada do comer. Parece uma coisa muito simples e muito óbvia, mas você mesmo trouxe. Primeiro ele viu, depois ele teve o contato, depois ele segurou, depois ele levou na boca até que finalmente ele comeu. Então você imagina o comer como uma escadinha. E na maioria das vezes a gente pega um alimento e simplesmente come. Então, quando meu filho ele não come, eu me frustro. Mas eu não entendo que ele ir no mercado e tocar o alimento é um processo. Que ele descascar, que ele sujar a mão, que ele dá um beijinho, que ele dá uma lambida, faz parte do processo. Até que eu consiga alcançar o comer. Então, assim, uma coisa muito importante para as mães é paciência e constância. Não tem segredo. Eu acredito que na tua casa deve ter sido várias e várias vezes. Muitas vezes vontade de desistir, até que acontece. Nossa, era frustrante, porque meus domingos, eu falo para meus domingos, era. Eu trabalhei 10 anos no mercado corporativo, então sempre correria com terapia, para lá e para cá, os domingos estudando, aí os domingos era preparando tipos de refeições, bolo, lanchinho mais da cor amarela.
E aí Que é a o gente estava no padrão. processo também, e aí a gente estava no processo também que nós descobrimos a respeito do glúten no meu organismo. Primeiro foi em mim, depois descobriu o dele. O tanto que estava Uhum. prejudicando a nossa saúde com os processos inflamatórios que nós estávamos apresentando. E Uhum. aí fazer o bolinho amarelo, daí coloca, tenta a cenoura, bate a cenoura, aí faz outro tipo de massa. Aí os meus domingos era na cozinha, meu domingo à Uhum. tarde, e fazendo esses pratos diferentes. E chegava no dia, na hora, às vezes nem colocava na boca. Uhum. Mas foi assim, muita paciência. E eu reservava dias específicos para ter mais paciência e Uhum. deixar ele experimentar de tudo um pouco. Que eram Uhum. dias específicos que não teriam tantas terapias. Porque Ele não assim, foi tão estimulado, né? não, é porque daí. Porque assim, a agenda das crianças, principalmente na intervenção precoce, parece executivo. É uma loucura. A gente existia. Eu falo que teve uma época que a dentista, a nossa dentista da família, pegou e falou: ah, você não quer colocar aparelho? Seu dente é perfeito, é assim, mas a gente pode melhorar um pouco mais. Meu esposo foi colocar, né? Sim. Doutora, tem dias que eu tenho que escolher entre comer, tá? E escovar meu dente. Você não tá entendendo? Tem 30 Aham. minutos de intervalo outro, aí eu tenho reunião, aí tem que levar ele na terapia, aí volta entre reunião. Você não tá entendendo como é minha vida. Então, assim, era muito pouco tempo para comer e dar esse tempo para a criança. E aí tem um Uhum. fator de sentar, comer à mesa, sentar, esperar, todo esse processo. Então, eu entendo as mães. Quando, ó, Lídia, eu não tô dando conta. Eu entendo. Aí eu falo para ela, ó, sempre dou dica, vê um dia específico que dá para treinar mais. Às vezes é no café da Uhum. manhã, dá mais tempo para essa criança, às vezes é no almoço, às vezes é no jantar, mas tem Às que vezes ir é no final de tentando. semana, que às No vezes tem final um de ritmo semana, menos é, desacelerado. e vai ficando nessa cozinha, vai brincando na cozinha, vai fazer pizza, bolo junto. E são memórias também, né, Duda? São memórias que a gente vai, afetivas que a gente vai construindo dentro da cozinha com os nossos filhos, participando, né? E a gente precisa pensar o comer além do nutrir. Quando a gente fala no TDAH, a gente entende que a gente precisa nutrir o nosso cérebro com micro e macronutrientes necessários. Só que a gente não pode esquecer que comer, ele é emocional. Então, eu sempre brinco, eu falo, se eu perguntar hoje para você qual lembrança você tem de comida quando você tá triste ou quando você tá feliz? Tem alguma coisinha que a gente come para acalentar? Beleza, então você entende que o emocional está relacionado agora em uma criança atípica, o quanto a alimentação está relacionada. E o que acontece? Na frustração das mães, e acontece pela rotina exaustiva, e tá tudo bem, a gente não tá dizendo que tá errado, a gente faz o que dá. Às vezes, aquele sentimento, já teve mãe de eu atender, que ela simplesmente era super tranquila, calma, só que a criança sente a mãe. Então a mãe estava frustrada, a mãe estava tensa e a criança não conseguia comer por causa disso. Quando a mãe relaxou, quando a mãe entendeu que tá tudo bem se ele não comer, ele respondia um pouco melhor. Quando que a terapia alimentar começa a ter sucesso e as mães às vezes se perguntam, por que na terapia alimentar, ou com a Nutri, ou quando a TO, porque a TO também trabalha alimentação, que a gente Uhum. trabalha junto, é fantástico também, por que lá dá certo e em casa não? Porque às vezes a gente tira o peso do comer como se fosse, senta aqui para comer que é o horário da refeição. E se assim não deu certo, a gente leva isso pro lúdico, a gente leva pro brincar. A gente pega uma mesinha, uma cadeirinha, pega os brinquedos e coloca o alimento ali. E faz uma mini cozinha em casa, ou brinca de preparar fora daquele momento que ele tem que comer. Porque ele já tá mais leve. A criança já vai para isso sem pensar, eu tenho que comer. Eu posso ser Uhum. um autista não verbal, não é porque eu sou não verbal que eu não sinto que eu não entenda. Eu só Sim. não expresso. Então, o Uhum. quanto de energia essa criança carrega no momento da refeição? E o quanto nós, pais, profissionais, terapeutas, a gente tem que levar isso de uma forma mais leve. Acontece na terapia também. Às vezes a gente monta uma super terapia, a gente planeja e chega e não vai. Será que eu não estava carregando também isso para dentro daquele momento de terapia e que a criança também sentiu?
A gente erra, acontece com todo mundo. Mas às vezes a forma como a gente vê a situação, a gente pode ter outros caminhos a serem tomados. Não é uma fórmula mágica e não vai dar certo com todo mundo. Cada um vai responder de um jeito, mas se a gente tiver várias formas de tentar, mais crianças poderão ter sucesso na alimentação. Você falou uma coisa em referente a esse peso, né? O sentir esse peso. E eu acho que isso para tudo e para todas as áreas, todas as terapias, seja na fono, seja na TO, que às vezes realmente a gente, mas aqui no ambiente clínico ele está fazendo tal coisa. Chega em casa, comigo ele não faz. Tem esse peso, né? É boa reflexão isso que você trouxe, esse peso de nós queremos, vai, agora vai o titia não verbal. Esse vai, e quando vai. E por que aqui ele tá respondendo isso? Por que aqui ele tá falando isso em casa? Na hora ele não pede, né? Foi legal essa semana ele chamando a fono dele. E aí ele chamava a fono dele e eu falei, caramba, daqui a pouco ele tá falando mais com a fono do que lá em casa, né? Mas é porque tem essa expectativa nossa, tem esse peso, isso em tudo, isso tanto na parte da autonomia, na fala, na alimentação. E eles sentem, né? Eles sentem quando eles estão se sentindo mais pressionados. É igual quando a gente vai tirar a habilitação. Meu Deus, o que é aquilo? A perna treme, não dá, você tem que tomar alguma coisa para tentar ficar um pouco mais calmo, porque você está passando por uma avaliação. E aí você, às vezes, sabe dirigir, sabe todas as regras de trânsito, mas como a gente está passando por uma avaliação, muitos olhares ali, às vezes você não consegue passar. Você trava, sua perna trava, fica tremendo, parece um varacu ali, fica tremendo o tempo todo e não consegue. E eles sentem mesmo. Aqui a gente passou por várias etapas da alimentação, mas assim, eu sabia que uma hora ia acontecer. Eu não falei. Eu fui seletiva. Eu fui uma criança seletiva, Duda. Então, o que eu comia? Era suco da Xuxa. Na minha época tinha um suquinho da Xuxa. E tinha um biscoito lá, que minha mãe fala que era um tipo específico de biscoito. E ela via que eu não queria comer outra coisa. Não queria comer. E aí, o que ela teve que fazer? Ela teve que me amamentar até os 4 anos de idade. Com medo, porque eu não comia nada. Ela, daí se pensa, ela falou, você era novo, você era gordinha. 4 anos eu te amamentava, mas naquela época não tinha informação, a gente é do interior, não tinha nada, não tinha nada. Então, era outra época, e aí, para você não comer só isso, eu fui te alimentando. Até que chegou um ponto, você foi olhando mais a comida do seu irmão e foi comendo. Mas eu tive seletividade. E eu imagino, assim, o porquê, né? Eu tenho transtorno do processamento sensorial, então muito barulho. Aqui, a gente está na época das cigarras. Para mim, sim, então parece que tá dentro da minha cabeça aquele barulho. Então, eu tenho questão de textura. Então, eu imagino por quê. Porque lá na infância eu não conseguia se regular esses sentidos, entender. E aí eu optava para comer algum tipo de alimento e também algumas cores também tomar. Então, Lid, falando, desculpa, não é que você trouxe a questão da questão sensorial. É só para abordar que eu nunca posso deixar passar a questão que às vezes a gente não entende isso na criança. E aí a gente entende que a criança prefere mais seco e crocante. E a gente consegue introduzir várias coisas crocantes. Tipo uma batata chips, eu consigo uma cenoura, eu consigo um bolinho mais seco, eu consigo adaptar. E aí vem a mãe para mim e fala: eu consigo uma carne assada, cozida, grelhada, mas eu não consigo ao molho. E a mãe, Nutri, mas ele tem seletividade alimentar que não come nada com molho. Ou porque eu como o alimento de tal forma e ele não come. E às vezes, quando a gente entende isso, pensa assim, ele precisa do macro e do micro nutriente. Às vezes, enquanto essa questão sensorial não for resolvida, estabelecida, ele vai ter que ficar nessa textura. É o que ele tolera. É melhor eu ter vários alimentos de grupos alimentares diferentes, mais seco e crocante, ou me apegar do que eu não consegui introduzir, que é mais molhado, ou que é mais macio. E acontece nas crianças, principalmente autistas com seletividade alimentar. É do padrão essa escolha, assim como você trouxe da coloração. O branco e amarelado é clássico. Clássico, né? Por Então que não será, precisa né? se cobrar.
essa cor, tem a questão da crocância também, É né? porque não tem estímulo. É sempre aquele padrão. Ela é mais neutra. Ela não vai ter oscilação na padrão. É igual quando a criança come, geralmente quando aceita maçã, é uma fruta Aham. fácil de introduzir e é igual aconteceu com o titi. Geralmente é sem casca. E É, aí, nada de cor. se você parar para pensar, na maçã tem uma explicação muito óbvia. Outras frutas, morango, laranja, às vezes ela oscila o sabor dependendo da época do ano. Maçã tem mesmo gosto toda época do ano. Por que que uma criança aceita bem biscoito, bolacha, chips e industrializado? É sempre o mesmo sabor. É feito para ter o realçador de sabor, então ele não tem surpresa. A gente não fala que a criança Hum, precisa de previsibilidade. previsibilidade. É. O alimento Tem é ali, né? previsível. Tem ali no alimento. No É, alimento. Então, quando a verdade. gente, tipo a banana, dependendo de como você escolheu a banana, ela vai estar dura, ela vai estar muito mole, ela vai estar muito doce, ela vai estar marrenta. A criança não sabe o que ela vai encontrar. A maçã, geralmente, ela não. Claro, tem ocasiões muitas, mas no padrão ela tem aquele sabor, aquela textura meio que específica. É mais fácil para a criança aceitar. Então, quando a gente pensa em introduzir um novo alimento, a gente pensa também em previsibilidade. E quando a gente começa, dica de ouro para as mães em casa: se o padrão dele é seco crocante, usa isso para introduzir um novo alimento seco crocante. Se o padrão dele é branco e amarelado, ele come maçã sem casca, não adianta eu querer introduzir melancia agora. Não vai dar Aham. certo. Vai ser muito Vai mais se difícil. frustrar. Vai se Talvez um frustrar. melão, talvez uma pera, talvez um maracujá, que tem a mesma cor, que é mais previsível. E aí, depois que ele vai desenvolvendo, aí o céu é limite. Mas no É, começo, vamos para o que dá certo. E aí, aos já tá pouquinhos, dando a certo. gente evolui. Já tá dando certo. Ah, essa semana uma mãe mandou ele comendo, o menininho dela comendo. Ele tem a seletividade bem complicado. No final de semana, ele começou a ver todo mundo comendo churrasco. Sempre teve. E aí foi a primeira vez que ele se interessou pela carne de churrasco. Uhum. Aí o que ela fez? Opa, se interessou pelo churrasco. Vou fazer carreteira e vou falar para ele que foi do churrasco. E aí ele se Uhum. interessou, comeu, ela mandou vídeo ele comendo carreteiro, com toda Olha só. faceira, comendo carreteiro. Aí eu já falei, pega essa carne, faça churrasco todo final de semana. Faça Aham. churrasco todo final de semana e vai colocando nas outras coisas agora. Porque daí você utiliza essa base, já que ele gostou do churrasco, da Exatamente. carninha, usa em tudo agora, cara, de churrasco. Vai inventando, o céu é o limite, né? E entra E muito no. Pensa que você falou pra ela, como se você estava dizendo pra ela: pega a carne e faz da carne um leque. Se você é, introduziu a carne vermelha no churrasco, agora você introduz no risoto, introduz talvez numa outra preparação, você tem um leque de possibilidades. Ele pode, a gente sabe que o padrão do comportamento, ele muda. Então pode ser que ele pare de comer dessa forma, só que você teve sim, várias outras formas da carne. Então talvez você não uhum, perca todas as formas. Isso que você sim. orientou ela a aumentar as gamas de possibilidades. É incrível. Faz total diferença. Não, e aí se ele ficar, daí pensa, e assim, Duda, ele comia só coisa amarela. Então, assim, era um Uhum. pão, era um pãozinho de milho, pastel, e aí o que ela foi colocando? Por exemplo, na carne do pastel, uma batata, sabe? Batata Legal. cozida, Mesmo padrão amarela, de coloração. só amarela. Aí, só que assim, suco só de laranja. Só que assim, fritura. E aí ele foi engordando, Uhum. fritura, muita fritura, muita fritura, muita fritura. E assim, a gente tem que correr atrás de macarrão, foi macarrão. O Titi teve a época aqui do macarrão também, só macarrão, só um tipo de macarrão. E E aí macarrão foi sem variando. molho, provavelmente. Foi sem molho. E aí depois eu fui colocando molho. E aí daí fui colocando. Tanto que até pouco tempo atrás eu mostrava que a nossa base, a nossa proteína era só carne moída. Por Uhum. que carne moída? Porque eu conseguia ralar os legumes com a carne moída. Então, o que Legal. eu fazia? Fazia a base, a proteína carne moída, e aí ralava cenoura com carne moída, abobrinha com carne moída, repolho com carne moída. Eu fazia uma salada, ele juntava tudo, cenoura, repolho, vários tipos de abobrinha junto com a carne moída. Mas sempre com a base, a carne moída.
porque era a proteína que ele mais aceitou. Pegava um bife, ele não comia. Pegava um frango, ele não comia. Era base carne moída. E aí isso ia modificando. Tanto que teve um teste que nós fizemos dele cortar. Eu falei pra Theo, não, ainda não, porque ainda a gente tá na carne moída, lembra? Então ele não tem. Sim, Ele não sim. corta ainda a carne, não vai cortar a carne ainda, a gente tá na carne moída ainda. Então, mas foi que funcionou, era uma proteína, né, a carninha lá, e tava dando tudo certo. Aí depois foi outro, hoje ele come peixe, até peixe, o guri come peixe frito, peixe, come até peixe. Então, mas foi um processo muito processo, muita calma, muita respiração e ter técnica. Eu falo, Duda, que a mãe precisa ser bastante criativa na cozinha. Eu falo, seja criativa na cozinha. Seja Sair da criativa. caixinha, né? Sair da caixinha do que a gente foi ensinado, né, Lid? Porque a gente foi ensinado que comida é arroz, feijão e carne. Eu posso comer Uhum. arroz e feijão de forma diferente. Agora, tem uma receita que faz muito sucesso. Eu passo para os meus pacientes direto, que é o brownie de feijão. Eu tô Ah, introduzindo feijão de uma forma diferente. As crianças geralmente têm a fase de aceitar o bolinho, que daí eles querem segurar ou eles querem uma coisa mais seca. Faz o bolinho de arroz e feijão, coloca uma farofa no meio para dar uma liga, também é arroz e feijão. Ou você acha melhor dar uma mamadeira, em vez de adaptar a forma de ofertar? Porque a gente entra no assunto delicado aqui. E aí talvez as mães escute isso agora com o coração tranquilo. Eu não estou julgando, mas eu preciso orientar. Quando a gente fala de nutrição, a gente fala em metas calóricas e metas proteicas. Quando a gente pensa numa recomendação de calorias para uma criança, geralmente gira em torno de 1.200, 1.300 calorias, uma média, né? E dependendo do peso, claro. Só que aí, o que acontece? O que a gente tem de foco, geralmente é o leite. Leite ou na mamadeira ou no copo, mas a maioria das vezes é na mamadeira. E na ânsia de manter essa criança nutrida, que até você comentou, aconteceu um pouquinho com a sua mãe em relação a isso, a gente foi. deixa esse leite e a criança que é seletiva e não come, tá ganhando peso Uhum. e ficando com risco de sobrepeso. Como? Porque o leite, ele atinge quase que mais da metade da necessidade calórica dessa criança. Eu sou super a favor do leite quando precisa e a gente faz uso dele sempre que necessário. Mas vamos pensar em matemática. Uma criança autista que tem seletividade alimentar, questões sensoriais, é muito difícil comer. Ok. Agora você pensa uma criança nesse contexto que está com a barriga cheia com as calorias completas do leite. Ele já não tem estímulo de fome e saciedade. Já Uhum. vai ser difícil. E às vezes é uma coisa assim, altas vezes no consultório eu consegui introduzir alimentos só com a mãe reduzindo o leite. Só. Por É quê? porque daí Porque a sobrou criança não vai espaço. querer comer, né? A criança não vai querer comer, tá tomando leite. Porque bate geralmente 1 litro de leite por dia. 800, 900, é tipo duas, Nossa! três. Uhum, é muito comum. E a mãe preocupada, por quê? Mais nutre eu tenho que dar, porque é o que ele come. E aí a gente entra num momento que você tem que dar, a gente não vai deixar ele ficar sem, mas a gente precisa reduzir um pouquinho para sobrar um espaço para ele ter interesse pela comida. Pela E é comida, né? matemática, independente das outras questões. Quando você pega a matemática com questão sensorial, questão comportamental, uma criança atípica, tudo fica mais difícil. Então, para e pensa, recadinho para as mamães, fazer recordatório alimentar, levar as crianças para o mercado, tirar a alimentação do contexto é para sentar e comer comida. Vamos brincar de comer no momento que não é e ver como ele responde a esse estímulo e faz uma conta se o seu filho toma leite ou se ele toma mamadeira, tá tudo bem. A Nutri não tá falando que não pode, mas vê em média quanto ele consome. Será que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir de 2 anos de idade, recomenda em torno de 500 a 600 no máximo? Só que isso inclui tudo: leite, derivados, iogurte. Uhum, Será que o uhum. meu filho ele tá tendencioso para consumir a mais ou a menos do recomendado? Então é É, uma observação. e assim, tem várias coisas ali que pode afetar. A mamadeira, a questão a oral ali, né? A dentição, a linguagem, nossa, é um monte de coisa. Igual a chupeta, A Nayara várias fala coisas. muito disso. Ela Ela falou é a questão da língua sensacional. ali, a parte toda, ela explicou aquilo, né? Enfraquece a arcada. Toda.
Aham, que assim, nós temos dentes para ser utilizado, né? Para morder, para mastigar, utilizar essa, ainda mais quando a criança não verbal, já não utiliza muito, não tem tanta essa força aqui do músculo, né? Sim. Então, e se deixar, é muito mais cômodo, é muito mais fácil, né? É fácil fazer a mamadeira. O difícil é todo esse processo, exige muito de nós, exige, mas eu falo para as mães, eu também não tenho tempo. Eu também, às vezes a gente olha ali o quintal do vizinho, acha que tá, não é assim, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo que tem pouco tempo, é rotina, é complicado, mas envolve nossos esforços para o bem dos nossos filhos. Igual eu falo hoje, Duda, o Thiago, nossa, suplementando, e a gente fazia aqueles exames para ver do Thiago, tudo falta. Falta um monte de suplementação. Hoje, graças a Deus, o Thiago come muito bem, come legumes, não é da mesma forma. Antes era tudo não tinha. E aí a gente vê as consequências. Quais são? Eu tenho uma criança saudável na minha casa. Igual esse resfriado que eu tô vendo, que eu tô pegando, ontem ele começou a apresentar já. Mas ele tá Uhum. bem. Eu falei, meu Deus, mas ele tá bem. Ele tá bem. E é raras vezes que ele fica doente. Tem uma criança que tá feliz, tá saudável, consegue fazer as atividades dele, consegue ter acompanhamento, consegue ir para a escola, consegue ir para terapia, porque tá bem, tá comendo bem, tá saudável. Então, é uma coisa que pode interferir na vida de todos nós, daí atrapalha a questão do meu E trabalho. é muito mais barato, prático e nutritivo colocar a Sim, vitamina na alimentação do que ter que ficar sempre, porque não é só suplementar, né, Lid? Suplementa, refaz exame, vê se melhorou, ajusta a dose, a criança fura, já Então, assim, é um problema gigante. Se não tem opção, a gente vai fazer, não vai deixar ficar em carência nutricional. Mas se a gente pode, e entra numa questão muito que acho, não sei se você já ouviu, eu como Nutri ouvi muito assim. Ah, mas ele tá escondido, né? Você tá colocando a cenoura na panqueca. Ele não tá aprendendo a comer. Ah, eu tô colocando alguma coisa no feijão ou no arroz, mas isso não tá certo. Não tá certo por quê? Eu tô colocando de uma forma que ele vai receber o nutriente, o micronutriente, uhum, talvez não 100%, mas vai. Só que em contrapartida, eu vou estar ensinando ele, levando para o mercado, lavando, uhum, tocando. Não é que eu estou escondendo, só que eu estou nutrindo do jeito que dá nesse momento. E uhum. depois que for possível, ele vai ter a apresentação do alimento da sua forma íntegra. Então, não tenham medo de, é igual você falou, né, Lid, fazer inovações na cozinha, criatividade, Criatividade. receita. É Não, perfeito. tem o hambúrguer. Ah, tá. Lembrei aqui, por exemplo, a carne. Tem da mãe de um menininho de São Paulo. Ele só comia kafta. Só Uhum. kafta com queijo. Só kafta com queijo. Isso de manhã, no almoço e na janta. Só kafta com queijo. Falei, tá, você já tentou colocar alguma coisa dentro dessa carne? Fazer essa Uhum. carne diferente? Colocar, amassar uma batata, amassar um Uhum. arroz, bate o arroz cozido, de repente, para ele ir acostumando com o gosto de arroz. Bate o Uhum. arroz cozido no liquidificador, coloca essa carne e faz. Tenta fazer em casa. Em casa ele não aceita. É só comprando a kafta, tá? Era só de um lugar específico. Pega a receita, rouba a receita desse moço, faz em casa. Daí eu montei um tipo de hambúrguer com uma massa, que na massa do hambúrguer eu colocava cenoura ralada bem, bem fininha e Uhum. mostrava no Mundo Ativo como eu fazia esse hambúrguer, que eu fiz muito pro Thiago. Feijão, eu amassava todas as batatas, todas as cenouras, colocava no liquidificador e colocava no feijão. Incorporar. E aí colocava esses verduras e legumes, e aí no caldinho ele tomava esse feijão. E assim foi. E tendo a criatividade, mudando. Só que isso exige tempo. Isso exige mais o nosso tempo, Duda. Por isso que Sim. eu falo assim, mãe, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Como que está Sim. seu tempo hoje? Como que está sua rotina? Porque é mais ajustar a nossa rotina hoje. Aos Sim. domingos ainda eu continuo, tá, Duda? Os domingos ainda eu continuo. Domingo Fazendo. à tarde eu pego, faço todas as preparações, porque eu tenho X tempo para fazer as nossas refeições durante a semana e faço tudo bonitinho, mas é algo que é primordial para mim. Não vai faltar um legumes, uma verdura, uma boa proteína para nós lá. Uhum. Só que isso exige tempo, exige muita dedicação e só que tudo vale a pena.
E a para ver gente os nossos não tá filhos. dizendo que vai ser fácil, né, Lid? Não. Fácil não é para ninguém. Eu falo, a gente tem que escolher o nosso difícil. Se a gente É, não escolher o difícil agora, que é tirar esse tempo para fazer essa alimentação, a gente vai ter um futuro que talvez é um pouquinho mais difícil, com questões mais sérias, de talvez é, doenças, de talvez disfunções. Então, vai acontecer, a gente vai passar por um momento difícil. Eu vou passar por ele agora e fazer o que dá na medida do possível, ou eu vou levando? Porque eu falo que o ser humano, e eu sou muito assim também, eu tento melhorar na minha vida, porque eu me cobro muito. Ah, quando eu sim. tiver a condição perfeita para fazer o melhor que eu posso. Não, gente. Vamos fazer o que dá. Eu falo que a É. live, ela nasceu na pandemia e a gente começou muito assim. Não tem equipamento, não tem cenário. Abre aqui a câmera, faz uma live, E isso vale faz. para tudo. Vamos fazer a Uhum, alimentação o que você consegue hoje. O que que você consegue? Mãe, você consegue adaptar uma carne de hambúrguer, igual a Lidy disse? Tá uhum. ótimo. Você consegue reduzir um leite? Perfeito. Você consegue reduzir um suco que ele tem excesso de açúcar e se a sua criança TDAH vai deixar mais agitado? Ótimo. Comemore as pequenas vitórias. Não se frustre por não ter dado tudo certo ainda. Vai dar. Só que se você Uhum. não começar, talvez não dê. Então precisamos começar devagar. E tá tudo bem. Tá tudo bem, todo esse processo. E assim, e nós adultos temos muitas questões culturais com a nossa alimentação. Igual Duda, vim de uma família extremamente muito pobre. A gente, na sexta-feira, nós recebíamos uma doação de. Em São Paulo nós chamamos de sanito, saco preto. Chama sanito em São Paulo. Não sei como que chama na sua cidade, mas lá chama Aqui, sanito. aham. Como que fala aí? É saco preto? Não, aqui eu acho que aqui recebe doação tipo de banco de alimento, alguma coisa assim. Não, não. Aquele Não? sanito que fala, saco preto, é de colocar lixo Ah, para fora tá. de casa. Aham, aham. Chama Saco de sanito em lixo São mesmo. Paulo. Então, São Paulo chama sanito. E aí, Sério. nós recebíamos sexta-feira doação de um Aras em São Paulo que minha tia Uhum, trabalhava. E no Aras, o dono, biólogo, ele só tinha produção orgânica de alimento. Então, uhum. tinha vários tipos de verduras e frutas, um monte de coisa o Aras. E aí, toda sexta-feira trazia. Vem dali o meu gosto com frutas, verduras, legumes. Porque nós recebíamos essas doações. E já, diferente do meu esposo, ele não é acostumado muito a comer salada. Aí eu fico no pé dele, ó, pode comer. O Thiago tá comendo. O Thiago come tomate igual, que é fruta, né? Come tomate Sim. assim, coisa mais linda. Ele comendo tomate, alface, e aí ele entrou, meu esposo até entrou na live. Aí eu falo, pode comer. O Thiago Bem tá. na hora, hein? Come, porque se o Thiago tá comendo, você comer. Só que ele, no habitual dele, ele não foi estimulado. Porque não tinha o costume de comer, diferente de mim, que sempre Sim. tive ali aquele sanetinho de verdura, legumes que minha avó fazia para nós. Muita sopa também. Ai, ai, que tempo E bom. você lembra até hoje de questões que vieram da alimentação. Então, as Sim, nossas crianças vão lembrar. E se vou isso está lembrar. sendo feito de uma forma pesada, frustrante e com aquela energia, você lembrar dessa forma. Se mesmo no meio das dificuldades for feito de uma forma leve, também ela vai lembrar de uma forma leve. Então, comer não é só nutrir. Não é só para dar energia, não é só para ganhar peso. Comer está muito ligado com emocional, com sensorial, com afetivo, com familiar, com ambiente, com tudo. Com E eu tudo. acho que dentro das dificuldades, por isso que a seletividade alimentar, ela sempre chama a atenção do autismo. Por quê? A criança ela pode ter outros comportamentos que a gente julga assim, ah, tá tudo bem. Mas, meu Deus, parou de comer, a mãe desespera, porque ela justamente pensa como ele vai sobreviver sem comer. E aí Uhum. eu recebo muita criança que vem por dificuldade alimentar, a gente faz uma triagem, encontra ali uma questão, que na consulta eu vejo as características pro TEA que eu encaminho para neurologista. Mas ela não veio para mim com o diagnóstico e nem pensou nisso. Olha, Ela e vem aí por causa e você muitas acaba vezes fazendo. fecha. Caramba! Eu não falo, mas eu encaminho para o neuro para Uhum. fazer o diagnóstico. Aí, durante a consulta, a criança tem as estereotipias, tem ecolalia, sente em W, teve atraso para falar. E aí, porque consulta nutricional não é só prescrever, você tem que entender Sim. o histórico, né?
E muitas vezes a mãe vem primeiro na Nutri. Então, quando a gente fala de você é prof, eu sou prof, capacitar profissional, e Uhum. isso vale para fono, para TO, às vezes a gente pega uma criança sem laudo e se a gente vai tratar só a demanda que a mãe trouxe, a gente não vê o contexto e você está Sim, deixando passar um diagnóstico precoce. E com você não vai dar certeza. o diagnóstico, mas você vai encaminhar. Olha a diferença que você fez na vida dessa criança. Às vezes você não resolveu a questão alimentar, mas você vai resolver um futuro que vai ser mais fácil. Com certeza, com certeza. É importante olha que benção, né? Ir para um caminho de uma profissional que tem esse olhar integrativo, né? De entender como entender, saber avaliar. Isso é Sim. extremamente importante. Eu acredito que agora, tá? Agora a gente tem muito mais a conscientização de vários neuropediatras, Duda, porque Sim. infelizmente há uma cultura, alguns neuropediatras, quando os pais, eu sei porque aconteceu isso comigo e eu recebo muito depoimento, sim. Os pais falam para as neuropediatras e falam, olha, eu vou levar meu filho para fazer uma avaliação nutricional, né, com nutricionista e tudo mais. Alguns neuros falam não leva, porque vai começar a fazer dieta, vai tirar o glúten, vai tirar o leite, vai não sei o quê, né? E aí alguns pais, infelizmente, por conta dessa orientação equivocada, achando que o nutricionista vai fazer isso, não leva. E aí, ali só na consulta pequena de 40, 30 minutos pelo plano Caneuro, ela não vai conseguir avaliar um monte de coisa que está acontecendo com aquela criança que às vezes não está comendo, não está recebendo vitaminas, porque não foi pedido nenhuma investigação ali para saber como é que tá as vitaminas dessa criança. Aí, por falta de vitaminas, né, como a gente falou, TDAH, do autismo, não vai estar aprendendo, tá? Falta Nossa, e alimento para os infelizmente, neurônios. Como que a gente é quer que essa criança se concentre? Não vai. como que E vai aprender? exame, né? Uma vez por ano, gente, no mínimo. No mínimo. Se tiver carência nutricional, aí você faz conforme a suplementação ou a cada 6 meses. Essa coisa assim, eu olhei para a criança, né? Tá dentro da curva do peso, da estatura, tá saudável? Tá saudável por fora. Faz no É, mínimo uma vez por ano. uma Todo vez por paciente ano. meu faz, eu mesmo peço. Se tem o plano, a gente sempre tem parceria com pediatra, com outros O plano especialistas. cobre, né? Cobre Como pedido, sim. nutrição. Então, para as mães, Legal. se mesmo que vocês escutem que tá tudo bem, uma vez por ano eu acho que a gente não custa. Não vai E claro, custar pensando nada, né? acima de 2 anos, menor de 2 anos, se tiver alguma necessidade, aí deve ser avaliada de forma individualizada, com acompanhamento médico nutricional. E pensando no contexto do medo de Nutri, é porque a gente passou por muitos altos e baixos dentro do autismo e a seletividade alimentar. A gente está em processo constante de aprendizagem. Eu falo que eu não gosto de dizer que tem profissional certo ou errado, tem condutas com as quais a gente concorda ou não, e o que a gente escolhe. E tem pais que vão de acordo com a nossa e não vão. Então, por isso Uhum. que vale a pena passar, não às vezes por um profissional, mas por dois, e entender o que Isso. faz sentido para vocês, né? E mudar, de repente, para uma linha Mudar que sem você medo. vai muda, vai escutar, porque eu escutei fulano de tal, vai ver, de Uhum. repente você começa a concordar Sim. com o que ele está falando, porque exemplo, né, quando perguntava para a Lid sobre o glúten e tudo mais, eu não entendia, eu falava, vou começar a estudar. Quando eu comecei a fazer acompanhamento e ver o que o glúten estava fazendo de mal para mim, para o meu organismo, e vi realmente que eu tinha sensibilidade, foi um divisor de água para mim e para o meu filho. Thiago, nós nunca mais tivemos sinusite. Eu tinha sinusite crônica que nada sarava. Era o glúten na minha vida e o leite, lactose. Então, assim, foi divisor de água. Foi um divisor. E aí a gente não fica mais doente. Mas para nós, eu falo, cada Sim, família, cada indivíduo é uma forma. sim. E tem que ser Duda, mas avaliado. caminhando, tem que ser avaliado. Caminhando Sim. para retas finais aqui. Não sei se tem alguém aí que gostaria de fazer uma pergunta para a Duda, para nós aqui. Vai ser uma honra poder esclarecer. E eu sempre trago uma reflexão, uma pergunta, na verdade, Duda. E também fica à Certo. vontade para falar o que nós não chegamos a falar, que você queria acrescentar. E eu faço sempre uma pergunta pro profissional. Aqui o mundo Atípico Luz, ele é um mundo diverso. Então, aqui a gente tem acolhimento, a gente acolhe esses pais com informação, com dicas, tudo com muito conhecimento, onde o profissional vem, compartilha conhecimento, a gente dá dicas.
É um ambiente, um espaço. Agora a gente vai ter, nós vamos retornar com os encontros para mães, voltados ali para a sua saúde mental, saúde emocional, saúde física. Eu compartilho. Hoje eu faço que eu encontrei essa saúde nesses 3 pilares, e que nós precisamos cuidar disso, né, nós mães. E eu pergunto sempre pro profissional. Aqui o mundo atípico é um mundo de acolhimento, é um mundo diverso, inclusivo. E aí a pergunta é, como seria o mundo da Duda? O mundo que você gostaria de construir? Seja o mundo que você queria construir agora, o mundo seu, ou o mundo que você gostaria de deixar para você, para sua família. O que teria nesse mundo? Primeiramente, eu acho que empatia, sabe, Lid? Eu trabalho muito e eu acredito muito nisso. A gente não trata doença e problemas gastrointestinais, a gente trata pessoas. E quando eu olho para uma mãe ou quando eu olho para um paciente, entendendo que tem uma necessidade nutricional, mas antes disso tem um ser humano, eu sou empática com isso, eu acho que eu consigo trabalhar e ser uma profissional melhor e também proporcionar uma melhor qualidade de vida para o meu paciente. Então, quando a gente pensa num futuro, eu penso num mundo futuro, talvez, que vai ficar, e isso eu falo muito dentro de novos profissionais que a gente está fazendo a formação deles. A gente tem que ser além de técnico, a gente tem que ser humano. Prescrever, avaliar e orientar sempre vão ter vários. Mas o que é que eu faço além disso? Eu consigo acolher no sentido de ouvir? Eu consigo ter essa visão mais integrativa, igual você disse, sair da caixinha, olhar além do óbvio, entender um contexto familiar. Hoje eu escutei uma coisa que me incomodou muito e é de profissional da mesma área que eu, que falou assim: ah, eu só vou ver se tá comendo e função intestinal funcionando e eu não quero saber da sua vida e o resto tá tudo certo. Me machucou um pouco, porque eu acho que talvez a gente não entende, se a gente trabalha assim, o que que é ser um profissional. A gente não é que a gente vai se envolver na vida dessa pessoa, mas quando eu acolho e consigo entender um contexto que está por trás de uma dificuldade alimentar, de uma constipação, de um baixo peso, eu consigo trabalhar várias possibilidades. Então não é só perguntar se comeu ou não comeu, isso aí qualquer um faz. Mas que a gente seja mais empático, sabe? Que a gente tenha um olhar melhor. Eu concordo, senão a gente vira chat GPT, né? Coloca lá a pergunta, e fala, tô sentindo tal coisa, meu filho é tal coisa, ele vai te responder. O E chat já faz isso. ele faz, e esse olhar que você vai ter ao tratar uma pessoa, nenhuma inteligência artificial vai ter. Sim. E muitas vezes o sintoma relatado não é o sintoma aparente que de fato existe, ele pode esconder algo muito maior. E você só vai enxergar se você deu atenção a todo o contexto e a história. E é isso que vai te fazer um profissional fora da curva e uma pessoa melhor também. É enxergar Também. além do óbvio. E que a gente Com seja certeza. muito mais empático, né? Com certeza. É muito É falada aqui essa isso. palavra, a empatia, Duda, também concordo. Eu acho que ser um profissional que trabalha com crianças, jovens, adultos neurodivergentes é uma grande oportunidade, até mesmo para você ver e ver com novas perspectivas o mundo e as pessoas. É uma Sim. oportunidade. E aí, E se se você não permitir gosta, aprender, e se você porque a não gente gosta, aprende todo dia. é melhor ir para outra área. Se você não gosta de pessoas, vá para outra área, vai para uma área técnica, vai pesquisar, vai ser uma grande. Eu queria ser da área científica, de pesquisa. Sim. Fiz nutrição lá em Piracicaba, e nós temos a Exalc lá. Então lá tem os professores era tudo da Exalc, um campo mais de pesquisa. Eu era que pegava livro e pesquisava tudo sobre o alimento, então eu ia mais para esse caminho de pesquisa, que eu gostaria de ir, seria mais para o caminho de pesquisa do alimento. Duda, Sim. foi um prazer falar com você. Eu fiquei muito feliz, tá? Que a gente conversar. Saiu do Legal. total do roteiro, mas acho que fluiu e a gente conseguiu levar Sim. informação para as mães. E assim, é o bate-papo. É que realmente tinha colocado as perguntas que mais surgem e tudo mais. Uhum. Mas é um bate-papo aqui, realmente é uma comunicação bem informal, para a gente levar informações para os pais. E fiquei muito feliz de te conhecer. Que Deus possa te Legal. abençoar mais e mais seu trabalho como professora, como profissional. E eu tenho
Eu fico muito feliz quando trago profissional assim que realmente levanta a bandeira, gosta de ajudar pessoas, que é Sim. isso que a gente propõe aqui no Mundo Atípico Luz. E aí eu queria que você falasse as suas redes sociais. Ah, eu sempre Uhum. esqueço. Gente, pelo amor de Deus. Eu esqueço os roteiros, mas segue aqui a gente no Mundo Atípico Luz. Entra na nossa comunidade, para também, principalmente para os pais, mãe, entrar na comunidade, porque nós teremos os encontros com os profissionais e comigo pelo Zoom. Vamos trazer psicólogos, profissionais da educação física para nos ajudar a cuidar da nossa saúde mental, física e emocional também. E segue a gente no YouTube. E aí eu queria que você falasse, Duda, suas redes sociais, se de alguma forma, além do consultório, fala a sua cidade, porque daí fica tudo Uhum. registrado, tem alguma Sim. forma de você poder ajudar os pais que não Uhum. moram na sua cidade, de alguma forma online, não sei, consulta, Sim. orientação, consulta parental, não sei quais tipos de trabalho que você faz e que você consegue ajudar as pessoas hoje. Perfeito. Lídia, eu queria, antes disso tudo, só te agradecer a oportunidade. Eu falo sempre que eu tiver, onde tiver um ouvindo a gente, será capaz de ser mudado. Já valeu a pena a gente estar aqui hoje. Com Então, certeza. Uhum, agradeço o convite e parabenizo você também por esse movimento. Eu falo que quando a gente empodera outras pessoas e capacita, tanto profissionais quanto pais, a gente está plantando a sementinha de fazer a diferença no mundo e com certeza você está fazendo a sua. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada pelo convite. Então, eu sou aqui de Foz do Iguaçu, do Paraná. Já morei aí pertinho de vocês, no Mato Grosso do Sul também, em Corumbá, mas atualmente atendo em Foz. E atendo as consultas online também. Então, a parte da terapia alimentar, eu não consigo, nesse momento, fazer a orientação. Tem nutris que fazem, eu optei por não fazer no momento a terapia alimentar online, mas eu consigo uhum, fazer a consulta nutricional, onde a gente consegue traçar metas, prescrição de cardápio, suplementação, solicitação dos exames e ajustes que forem necessários. E vou deixar uhum. meu Instagram para vocês, se quiserem. Sempre a gente tenta postar algum conteúdo informativo também. Eduardo Alves Nutri, tudo junto. E vai ser um prazer ajudar vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também, que eu fico à disposição. Perfeito. Que bom que hoje em dia pode, né, fazer consulta tudo Sim, online, sim. independente. Que bom. Aí mais pessoas são beneficiadas com o seu trabalho. Duda, deixa eu te perguntar, você dá aula em qual faculdade? Em Foz mesmo? Em Foz Em mesmo, Foz no mesmo? curso de nutrição na Uniamérica, aqui em Foz. Que É uma legal. faculdade que a gente trabalha com aquela metodologia ativa através de projetos, que é bem fora da curva também, consegue capacitar eles de uma forma mais prática, sabe? E Que não tinha bacana. tanta abordagem da nutrição infantil e nem da nutrição do contexto da seletividade alimentar. E graças ao apoio da faculdade e todo o nosso colegiado, a gente conseguiu tomar uma força maior. E hoje, quando eu escuto vários alunos meus que entraram lá querendo nutrição esportiva, eles falam agora: Nossa, prof, eu achava que nutrição infantil nem era legal, agora eu penso em fazer. E isso faz sentido, né? A gente entende que está plantando uma sementinha aí, porque a nutrição foi muito desvalorizada, ela ainda é, mas graças Aham, ao posicionamento, a gente está tendo um respaldo e um respeito tanto por médicos como por outros terapeutas, que é através de profissionais que vão fazendo a diferença aos pouquinhos, né? com certeza, com certeza. Não, é que você falou, não, eu já anotei uma coisa aqui para ir bater lá nas faculdades. Para bater lá nas faculdades, que eu Fica à quero trazer vontade. as formações. Joia, Vai Duda, ser um obrigada, prazer. viu? Deus te Obrigada a abençoe. você, Lid. Tchau, Fica tchau, com gente. Deus. Boa Tchau, noite. tchau. Até mais. Tchau. Até mais.